não sabemos onde o colocar. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, no pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a festa que representa o centro da fé católica, fé cristã, o centro de toda a vida. Muitas vezes nós confundimos a festa de Natal com qual é a maior, o Natal ou a Páscoa. É a Páscoa, é a maior festa cristã. Jesus mostra totalmente sua identidade. Ele é o Rei da glória, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, mesmo que estiver morto, verá, e todo aquele que vive nele não morrerá. Então a Páscoa, para nós, que proclamamos ela, que Jesus ressuscitou e passou da morte para uma outra vida, uma vida numa dimensão maior. Mas o que ela significa de fato para nós que acreditamos em Jesus e para o que significa a ressurreição de Jesus? O que é esse significado verdadeiramente? Para isso, Jesus mostra para nós, depois de ter sido condenado, e condenado um inocente, e depois de ter sido torturado, ele é sepultado e colocado na cruz. Ele volta à vida no seu corpo e alma glorificado. Então ele passou também da humanidade terrena para a glória eterna em corpo e alma. Mas você fala, isso é possível? Para nós é totalmente irreal, é impossível. Mas se nós colocamos Deus existente, e nós acreditamos que existe, e que Jesus estava nele, imolado antes da fundação dos tempos, que Deus, ele existia antes que existiu o tempo, o espaço, a matéria. Se ele é o Criador, para ele nada é possível. E ele então quer mostrar para nós que a vida não termina. Isso para nós, depois de ter entrado no mundo, o pecado, a corrupção e a morte, Jesus envia seus arautos para mostrar para nós um caminho novo, o caminho da ressurreição, o caminho da vida eterna, o caminho da imortalidade, o caminho do infinito. E ele enviou profetas, patriarcas, e nos últimos tempos enviou o seu próprio Filho para salvar-nos, para libertar, para nos redimir desse pecado. O pecado da autossuficiência humana. Então Jesus envia seu próprio Filho para nos redimir. E é esse Filho que morre na cruz, mostrando para nós o caminho da ressurreição. O caminho da ressurreição.
que isso significa para nós? Para Jesus é isso. Mas para nós a ressurreição de Jesus significa a validação da identidade dele. Desde o início do Evangelho, você vai mostrar a identidade de Jesus. Ele nasce por obra e ação do Espírito Santo. Ele cresce numa cidade insignificante, de uma família muito humilde, muito simples. E ele vai crescendo em sabedoria e santidade. Você encontra ele debatendo com ele. Depois você o encontra no batismo com João. E João mostra que ele é o que nós devemos seguir. É sobre ele que repousa o Espírito Santo. E depois dali Jesus realiza a bodas de Caná. E na bodas de Caná ele transforma água em vinho. E ali Maria diz para os discípulos: fazem tudo que eles fizeram. E depois Jesus vai caminhando, ele sobe ao monte com Pedro, Paulo, João, Tiago. E lá ele fica resplandecente como o corpo do Cristo glorificado. Ali ele anuncia sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Que domingo estava. E dali, das nuvens, sai uma voz que diz: esse é o cara, esse é meu filho amado. Escutar e dizer: vai à frente, cura, multiplica os pães, cura a samaritana, dá vista aos cegos, e assim ressuscita Lázaro, etc. E agora ele ressuscita de volta, para mostrar para nós a ressurreição que nós acreditamos. É nele que nós acreditamos, é ele que valida a nossa fé. Isso significa que, ressuscitando Jesus dentre os mortos, Deus confirmou sua pregação, sua credibilidade, sua maneira radical. Não há mais motivo para duvidar de sua autoridade, da veracidade de sua vida, de sua pregação. Hoje, então, nós celebramos a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. E essa ressurreição mostra para nós que muitos líderes do seu tempo morreram, mas não ressuscitaram. O único túmulo que estava vazio era de Jesus. A morte, que era poderosa, tornou-se frágil. E a maior e mais terrível força existente que ameaça nós, qual que é? A maior força inexistente que nos ameaça, que nos amedronta todos nós, qual é? A morte. Todos nós passaremos pela morte. Todos nós, embora nós tenhamos desenvolvido a tecnologia, etc., diminuído nossos sofrimentos, com morfinas, remédios, etc., mas todos nós, queiramos ou não, faremos a nossa parte. E essa ameaça à integridade do ser humano foi vencida de uma vez por todas com a ressurreição de Jesus. E Ele nos pede a única coisa para vencer a morte. Não é algo tão difícil, mas é tão difícil de ser humano. É algo tão simples, mas tão difícil. Esvaziar de nós mesmos, de todo o nosso ego, nosso egoísmo. É claro que eu devo ter meu objetivo, meu ideal, mas eu esvaziar de todo o meu egoísmo, de toda a minha ideia,
na segunda leitura de Pedro com Cornélio. Esvaziar tudo isso e descobrir qual é o nosso objetivo, qual o significado que eu devo dar para a minha existência passageira. Qual o significado? Será que é uma mesmice, a vida é essa dele? Me disseram uma vez, uma jovenzinha que trabalhava, passou no vestibular, fez um curso e tal, passou, começou o trabalho, e ela viu a guerra do mundo do trabalho. Ela viu a guerra começando. E esse vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, o busão e tal, as suas coisinhas e tal. Ela falou assim para mim: olha, a vida é isso mesmo, só isso mesmo. Ela pensou que a vida fosse assim vazia. Essa lavura, desse corre-corre, de algo sem sentido. Algo sem sentido. Correr para pagar os boletos, correr para isso, a ansiedade, a angústia, a depressão, ou a vontade de ter, etc, etc. A vida é só isso mesmo. Mas não existe uma dimensão maior. E quem dá esse sentido à nossa existência humana, maior é Jesus. Ele preenche todos os nossos vazios, todo o nosso vazio. Ele preenche, não nos alienando, nos enganando, mas mostrando para nós que existe uma beleza maior que nós devemos atingir. Existe uma harmonia maior que devemos construir, e dá um significado maior à nossa vida, um esvaziamento de nós mesmos, para contribuir, para servir a nossa família, os nossos irmãos, os avós, a todos os seres humanos. É essa a proposta de Jesus para a nossa vida eterna. O povo de eternidade. Somos eternos quando a nossa memória de amor permanece. A memória nossa de amor permanece. Olha como é importante. Isso é uma frase comigo. E cabe a nós vivermos essa vida. Tem gente intensamente, porque tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Não ama o pai, não ama a mãe, não ama os irmãos, só pensa nos seus bens, como se isso preenchesse toda a sua vida. Vive como se nunca fosse morrer. É como aquela mulher que olha para o seu desdenhando das outras. Você não tem um cabelo igual, você não tem um corpo igual eu, você não é linda, bela igual eu. E se mesmar, com a vida como se nunca fosse morrer. E ontem nós éramos jovens, bonitos, sarados. De repente, a gente passa a ter por mais harmonização, por mais botox, por mais a gente vê um geniparozinho, a vida assim, Jesus chama atenção para a gente viver a vida de intensidade, amor, valorização das pessoas. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não ama de verdade. E outros que morrem como se nunca tivessem vivido. O pessoal fala: fulano morreu, antes ele morreu. É igual o cara que era muito amigo do pai dele. E ele encontrou um filho, e eles eram muito amigos, chegaram, sentavam juntos na igreja.
dão costume, o outro nem ele deu volta. Você vê? O outro morreu e ele deu volta. Aí, um belo dia, encontra o filho na rua, fala: não tenho visto seu pai, cadê seu pai? Papai morreu para você. Está bem vivo no meu coração. Não quis deixar para menos, né? Mas a gente tem que criar uma relação de amor, isso que vale a pena, dar um sentido à nossa existência, mudar o nosso paradigma de vida. É isso que Jesus está dizendo. Viver aqui, cada instante,